Então, pessoal, boa noite a todos que estão presentes nessa live, que vão assistir, né? Agora é noite aqui. Então, assim, nós vamos, na aula de hoje, retomar a parte de reações de compostos carbonilados, tá? Nós paramos na última aula com esse slide aqui, né, onde nós falamos das reações dos aldeídos e cetonas com carbonos nucleofílicos. No caso, o reagente que nós falamos que é adicionado a aldeídos e cetonas, né, nós falamos dos compostos de Grignard, tá? Então, foi onde nós paramos na última aula. E hoje nós vamos falar de outras reações ainda de aldeídos e cetonas, temos como base os capítulos 17, 18 e 19 do livro da Paula Bruce, tá bom? Então vamos lá. Falando ainda das reações dos compostos carbonilados, tá? Vamos falar hoje da redução de aldeídos e cetonas, tá? Com o borohidreto de sódio. O borohidreto de sódio, ele é uma fonte de hidreto, o qual é adicionado a um aldeído ou a uma cetona, é uma adição nucleofílica, como eu falei para vocês. Na aula passada, esses compostos, eles sofrem reação de adição nucleofílica porque os grupos que estão ligados são bases fortes, portanto, eles são difíceis de se desprender da carbonila. Do contrário, o que acontece com os compostos, por exemplo, ésteres, aletos de acilas, né? Onde eu tenho grupos lá que são bases mais fracas e, portanto, são melhores grupos de saída. Então, aqui eu tenho uma reação, uma representação geral do que acontece, onde eu tenho um hidreto, tá? Que é adicionado, que ele ataca o carbono eletrofílico, aqui é o carbono carbonílico, formando um intermediário tetraédrico. Quando esse hidreto ele ataca, um par de elétrons π migra no sentido do átomo de oxigênio, que é o mais eletronegativo da ligação carbono-oxigênio, formando esse intermediário tetraédrico. Esse intermediário tetraédrico, pessoal, o que acontece? Ele vai ser protonado aqui, olha, esse oxigênio vai ser protonado, formando aqui, tá? Como vocês podem observar, forma um álcool, tá bom? Ocorre a formação de um álcool. Então, assim, isso pode acontecer com aldeído ou com cetona. Tá? Eu tenho aqui um aldeído, por exemplo, é um aldeído com 4 carbonos, o butanal. Tá? Na primeira etapa é adicionado o agente redutor, que é quem promove a redução de um aldeído. Tá? E na segunda etapa é adicionado ácido. Tá? Vai haver formação, no caso aí, de um álcool. Quando eu tenho um aldeído, o produto é um álcool primário. Quando eu tenho uma acetona, certo? Como vocês observam aqui nesse outro exemplo, onde eu tenho a pentandoizona, primeira etapa também é adicionado borohidreto de sódio, na segunda etapa é adicionado ácido. Nesse caso, quando eu tenho uma acetona, é formado também um álcool, só que um álcool secundário, está formando aí o pentandoizol. Então, quando eu adiciono borohidreto de sódio para promover uma reação de redução de um aldeído ou de uma acetona, no caso de um aldeído, forma um álcool primário, e no caso de uma acetona, forma um álcool secundário, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui também onde eu posso promover redução, no caso, de ésteres, tá? Eles são também reduzidos. Só que eles não são reduzidos com borohidreto de sódio. Eles são reduzidos com um agente redutor mais forte, tá certo? Só com um borohidreto de sódio, essa reação ela não acontece.
ela precisa de agentes redutores mais fortes. Qual é o agente redutor normalmente utilizado para promover a redução de um éster? Se bem que essa fórmula aqui está até errada, tá? LiAALH4, né? Porque aqui não é hidreto de alumínio e lítio, tá, pessoal? É hidreto de alumínio e lítio, então faltou um L aqui. A fórmula correta é LiALH4, hidreto de alumínio e lítio. Na primeira etapa é adicionado o agente redutor, na segunda etapa a reação ocorre em meio ácido. Tá certo? Então, como vocês podem observar, nessa reação aqui ocorre a formação, né, de um álcool primário, tá, pessoal? Ocorre a formação de um álcool primário, tá? Então, vamos ver o mecanismo dessa reação, tá? Eu tenho aqui já o íon hidreto de alumínio, tá? Eu tenho o hidreto de alumínio aqui, já esse composto provavelmente ele dissociou, tá? Porque é hidreto de alumínio e lítio. Como vocês podem ver, esse íon aqui já não tem o lítio, tá? É uma fonte de hidreto. E esse hidreto é o nucleófilo que é adicionado ao carbono carbonílico, tá bom? E aí eu vou ter a formação de um intermediário tetraédrico, tá? Esse intermediário aqui, alcóxido, certo? E em meio... Aqui, o que vai acontecer? E aí, o que vai acontecer aqui, pessoal? Tá? Esse intermediário tetraédrico aqui, ele vai eliminar esse íon aqui metóxido, tá? Ele elimina esse íon metóxido, ao passo de que é formada uma ligação pi aqui entre carbono e oxigênio, tá? Então, como vocês podem observar, eu tenho aqui como também um intermediário reacional, na verdade, digamos que um semiproduto da reação, porque essa reação, ela não para aqui no estágio desse aldeído, tá? Aqui formou um aldeído, mas ela não para nesse estágio, tá? Ou seja, esse aldeído aqui, ele é oxidado, tá certo? Ele é oxidado. Aqui, quando eu tenho, por exemplo, um éster, você até pode dizer que é uma substituição que está acontecendo aqui, tá? Porque quando eu adiciono aqui, ó, o nucleófilo, tá? Vai formar esse intermediário tetraédrico e ocorre a eliminação do metóxido, tá? Ocorre a eliminação do metóxido. Então, nessa primeira etapa aqui, até a formação do aldeído, eu tenho uma substituição nucleofílica. Agora, tá? Nessa outra reação aqui que vai acontecer, eu tenho uma adição nucleofílica. Aí eu tenho novamente aqui a fonte de hidreto, tá? Que é esse íon aqui, hidreto de alumínio, tá? O hidreto vai ser adicionado ao carbono carbonílico, que é um eletrófilo, tá? O hidreto é o nucleófilo, o carbono é o eletrófilo. Quando ele é adicionado, um par de elétrons pi migra no sentido do oxigênio, tá certo? E eu tenho esse intermediário tetraédrico, tá? Esse intermediário tetraédrico aqui, ele é protonado, porque quando ele é formado, tá? Na segunda etapa, eu tenho o quê? Meio ácido, e aí nesse meio ácido, esse oxigênio aqui sendo protonado, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um álcool, tá? E aí, esse álcool aqui é quem? Esse álcool, ele é o propanol, tá certo? Ele é o propanol. Ok. Aí vocês podem observar aqui como um outro subproduto, o metanol, porque é formado metóxido. E esse metóxido aqui em meio ácido também ele é protonado. E aí vai formar também metanol como, digamos assim, subproduto ou produto de menor interesse, tá? Porque se eu quisesse obter, digamos que preferencialmente metanol, aí eu partiria, pessoal, de um éster, talvez, de uma cadeia carbônica menor, tá? Que esse aqui que eu estou partindo. Nesse caso aqui, eu parti do ácido propiônico. Talvez partiria do ácido fórmico, que é o ácido com um carbono, para poder obter exclusivamente metanol, tá certo? Então, se for partido aí partiu-se
do ácido propiônico, eu vou obter um álcool aí que é o propanol, tá? O propanol, na verdade, ou álcool propílico, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ligar o microfone e perguntar, tá certo? Os aldeídos e cetona, pessoal, também eles reagem com a amina primária, tá? Aqui representada de forma genérica, RNH2, tá? O que é uma amina, só recapitulando, amina é quando eu tenho hidrogênios da amônia substituídos, né? Por radicais alquilas, arilas, dentre outros, tá? Se há apenas a substituição de um hidrogênio, essa amina é primária. Se ocorre a substituição de 2 ou 3, eu tenho aminas primárias, aliás, secundárias e terciárias, respectivamente, tá? Primária, substituição de um hidrogênio. Secundária, substituição de 2 hidrogênios. E terciária, substituição dos 3 hidrogênios da amônia, tá? Quando aldeídos e cetona reagem com a amina primária, tá? Forma um produto, tá bom? Chamado de imina. E essa imina, ela é denominada, pessoal, de base de Schiff. Então, aqui eu tenho a representação, tá? De uma estrutura genérica, que pode ser considerada um aldeído ou uma cetona, tá? Uma cetona, se esse grupo aqui for um grupo alquila, e se for um hidrogênio, será o quê? Um aldeído. Aqui eu tenho uma amina primária representada RNH2, tá? Que quando é adicionada a esse composto carbonílico, forma essa imina. Quando é que eu tenho uma imina? Está destacada aqui em azul. Toda vez, tá, pessoal, que eu tenho um carbono em uma cadeia carbônica formando uma ligação dupla com nitrogênio, tá? Aí eu tenho uma imina chamada de base de Schiff. Vamos para o mecanismo dessa reação, tá? Então, como vocês podem observar, essa amina primária, ela é o nucleófilo da reação, que ataca esse carbono eletrofílico. Quando ela ataca esse carbono eletrofílico, como vocês observaram nos demais mecanismos, nos outros mecanismos que nós já vimos, tá, anteriormente, o par de elétrons π, ele se desloca para o oxigênio, tá, que vai suportar uma carga negativa. E aí eu tenho um intermediário aqui tetraédrico que é formado, tá? Como vocês podem observar. Tá? E aí, esse intermediário tetraédrico, esse oxigênio aqui, que suporta a carga negativa, ele vai ser protonado, tá? Essa reação ocorre aqui em meio ácido, tá? Quando ele é protonado, forma aqui uma estrutura, tá? Intermediária, que é tetraédrica, chamada de carbinolamina. Carbinolamina ou carbinolamina, chamada de N-protonada. Por que N-protonada? Porque eu tenho o átomo de nitrogênio aqui nesse intermediário fazendo fazendo, na verdade, 4 ligações. Quando ele faz 4 ligações, ele suporta aqui uma carga positiva, tá? E então é chamado de carbinolamina N-protonada, tá certo? Porque o átomo de nitrogênio está suportando, digamos que, um número maior de ligações do que normalmente ele costuma suportar, que são 3, tá certo? E aí está com uma carga positiva e eu tenho ainda 2 hidrogênios ligados a ele, tá certo? E aí o que acontece? Na próxima etapa, esse nitrogênio, tá, da carbinolamina, ele é desprotonado por uma base, tá certo? Ele é desprotonado por uma base, tá ok? E aí eu vou ter a formação de um outro intermediário tetraédrico. Só que esse intermediário tetraédrico, ele é neutro. Professor, como é o nome desse intermediário tetraédrico? Também é carbinolamina, só que ele é neutro. Não está mais protonado, já foi desprotonado pela base, tá certo? Então, o que, que vai acontecer agora, pessoal? A partir desse intermediário tetraédrico neutro de carbinolamina, a hidroxila vai ser protonada pelo ácido, tá certo? Ela vai ser protonada. E aí vocês observam que já formou aqui a carbinolamina, novamente. Só que essa carbinolamina não é mais a carbinolamina N protonada. Agora é a carbinolamina
O-protonada, porque quem está protonada é o oxigênio, tá? Como vocês podem observar aqui, eu tenho oxigênio H2, e esse oxigênio está suportando uma carga, aliás, um número de ligações maior do que normalmente ele costuma fazer, que são 2 ligações, mas aqui ele está fazendo 3, uma com carbono, 2 com oxigênio, e aí ele está com a carga positiva. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho uma estrutura assim de oxigênio protonado, normalmente ele é desprotonado ou elimina água. Aqui vai ocorrer o quê? Eliminação de água. Quando ocorre a eliminação de uma molécula de água, eu vou ter uma ligação π aqui estabelecida entre carbono e nitrogênio. Vai formar uma ligação π, tá? E aí o que acontece? Eu já vou ter aqui, digamos que quase o meu produto, porque o que é formado é uma imina, só que essa imina, ela é protonada, tá bom? Olha aqui a água que foi eliminada e o nitrogênio, tá? Na, digamos que, penúltima etapa, o nitrogênio protonado. Então, eu tenho aí uma imina protonada. Essa imina protonada, ela vai ser o que agora, pessoal? Essa imina protonada, ela vai ser desprotonada por uma base, tá bom? Ela vai ser desprotonada por uma base. E aí, ela sendo desprotonada pela base, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter o ácido, tá? Que foi utilizado como catalisador da reação, e o meu produto de interesse, que é quem? A imina, denominada de base de Schiff, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Se tiverem, podem perguntar, tá bom? Certo, professor. Vamos para o próximo slide. Aqui, olha, aldeídos e cetonas reagem com amina. Eu coloquei aí a amina primária, tem que corrigir esse slide, sempre acontece, tá? Não é uma amina primária, tá? É uma amina secundária. Eu tenho aqui, ó, R2NH. A amônia é NH3. Se eu tenho R2, 2 grupos R, 2 grupos alquila substituir 2 hidrogênios. Então, aí eu tenho amina secundária. Quando aldeído e cetona ele reage com uma amina secundária, forma o quê? Enamina, tá? Não é mais imina, vai formar uma enamina, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença de uma imina e uma enamina. Como vocês observaram aqui, pessoal, na última etapa, quem foi desprotonado foi o hidrogênio da imina, tá? Foi o hidrogênio da imina que foi desprotonado, formando a imina, chamada de base de Schiff. Olha, o carbono está fazendo uma ligação dupla com o nitrogênio. Vamos para a outra reação, quando aldeído e cetona reage com uma amina secundária. Vamos lá, a amina secundária é dos grupos R, e isso ocorre na presença em meio ácido, eu tenho que ter hidrogênio aqui catalítico, tá? Quantidades catalíticas, ou seja, quantidade muito pequena, quando se fala em quantidades catalíticas, é uma quantidade muito pequena, tá? Não é em quantidade estequiométrica, tá bom? Quantidade estequiométrica é como se fosse um reagente. Catalítico é uma quantidade muito pequena, apenas para efeitos de catálise da reação, tá? Então, observem aqui que eu tenho agora, pessoal, uma ligação dupla entre 2 átomos de carbono, tá? E esses carbonos sp2, eu tenho quem? Nitrogênio. Então, quando eu tenho aqui um grupo amina, digamos assim, ligada a um carbono sp2, a função é chamada de enamina, tá bom? Chamada de enamina. Vamos para o mecanismo dessa reação para a gente entender por que quando eu tenho uma amina secundária forma uma enamina e por que quando eu tenho uma amina primária, que foi o slide anterior, forma uma imina, tá bom? Então, olha só, adição nucleofílica ao carbono eletrofílico, certo?
Aí, como normalmente acontece, como eu já falei para vocês, o par de elétrons π migra na direção do oxigênio. Formou aqui um intermediário tetraédrico, tá? Onde o nitrogênio aqui está com uma carga positiva, está protonado, e o oxigênio está desprotonado. Aí, na próxima etapa, o oxigênio será protonado, está comportando aí uma carga negativa, está suportando, vai ser protonado, tá bom? Pelo ácido, tá certo? E aí, quando ele é protonado, eu tenho uma carbinolamina N-protonada, tá certo? Agora ela é só N-protonada, tá certo? Porque tinha um oxigênio aqui desprotonado na etapa anterior, tá? E aí, quando eu tenho uma carbinolamina N-protonada, porque o nitrogênio está suportando mais ligações do que normalmente costuma fazer, ele vai ser desprotonado agora pela base. Olha, se o ácido liberou um próton para esse oxigênio aqui, eu vou ter agora o quê? Uma base de Bronsted-Lowry, né? Quando um ácido ele libera um próton, vocês sabem que ele forma o quê? Uma base como conjugado desse ácido. E aí eu tenho aqui, ó, esse grupo aqui B, com esses elétrons disponíveis, é uma base que vai desprotonar a carbinolamina N-protonada. Quando ela desprotona, eu vou ter um intermediário tetraédrico neutro, tá? Um intermediário tetraédrico neutro chamado de carbinolamina, tá? Eu não sei se o cursor do mouse aparece para vocês, mas aí eu estou aqui onde aparece intermediário tetraédrico neutro carbinolamina, tá? E aí o que acontece? A hidroxila aqui ligada ao carbono, ela será protonada pelo ácido. E aí ela sendo protonada, eu vou ter a formação da carbinolamina O-protonada, tá? Então, quando ela está protonada, vocês viram no slide anterior, no mecanismo lá de síntese da imina, que vai haver a eliminação de água. Esse mecanismo aqui, pessoal, ele é parecido, tá? Muda pouca coisa, só vai mudar na penúltima etapa. Então, vai haver o que agora? Eliminação de água. E aí, quando elimina a água, forma um outro intermediário de enamina. Agora eu tenho uma enamina, tá? Eu tenho uma enamina, onde o nitrogênio aqui, ele suporta uma carga positiva, tá? Esse intermediário aqui não pode perder um próton. Ele não pode perder um próton por quê? Porque ele não tem próton, tá? Só voltando no slide anterior, nesse penúltimo aqui estrutura do mecanismo, vocês conseguem observar que tem um próton? Por que tem um próton? Porque eu parti de uma amina primária. Aqui eu estou partindo de uma amina secundária. Então, quando eu partir de uma amina secundária, não vai restar nenhum próton nesse último intermediário reacional aqui. Por quê? Porque o hidrogênio que tinha nesse nitrogênio aqui, ele foi desprotonado, tá? Anteriormente pela base. Então, aqui eu não tenho nenhum próton para ser desprotonado. Então, como não existe próton para ser desprotonado, o que acontece? A base ela vai desprotonar o carbono alfa, pessoal, tá bom? Qual é o carbono alfa? Não é o primeiro carbono ligado ao nitrogênio, tá? Não é o primeiro carbono ligado ao nitrogênio, é o segundo. Então, esse carbono aqui, o segundo, ele é chamado de carbono alfa. A base vem e desprotona. Quando a base desprotona, vai formar um par de elétrons π carbono-carbono, ou seja, uma ligação dupla. E aí a ligação π carbono-nitrogênio, o par de elétrons ele migra no sentido do átomo de nitrogênio. E aí eu vou ter o quê? A formação do meu produto de interesse, que é a enamina, tá? Então, como vocês observam, aqui eu tenho a formação de uma enamina, que é quando um aldeído ou uma acetona reage com uma amina secundária. Se reagir com uma amina primária, vai formar uma imina chamada de base de Schiff, tá bom? Vamos aqui para um outro exemplo, tá? Aldeídos e cetonas reagem com água e álcools para formar dióis vicinais e
acetais ou cetais, respectivamente, tá? Então, assim, aldeídos, e se eles reagirem com e cetonas, reagirem com água, eles vão formar dióis vicinais, tá? Se eles reagirem com álcools, vão formar acetais ou cetais. Quando é que forma cetal? Se for um aldeído. Se for uma acetona, vai formar um cetal, tá? Eu já mostrar para vocês qual a diferença de um acetal para um cetal, tá certo? Eu não trouxe aqui o mecanismo da reação com água. Eu coloquei só um mecanismo, tá? Eu vou mostrar para vocês o mecanismo no slide seguinte, porque e nem coloquei também a reação, porque é o mesmo mecanismo, tá? É o mesmo sítio ativo. O sítio ativo está no oxigênio. Então, observem aqui, eu tenho um aldeído reagindo com um álcool em meio ácido, forma esse intermediário aqui chamado de M-acetal. Quando é que eu tenho um M-acetal? Observa que esse carbono, tá? Em um carbono eu tenho uma hidroxila e tem um grupo metox, tá? Esse metox, quando eu tenho uma hidroxila e um metox, é chamado de M-acetal, tá? E aí, esse intermediário aqui, reagindo com álcool em meio ácido, eu vou ter como produto aqui, tá? Como vocês podem observar, dos grupos metox ligado a um carbono, tá? Quando eu tenho dois metox ligados a um carbono, o composto é chamado de acetal, tá? E aí, pessoal, acetal ele tem que ter os dois metox, mas também ele tem que estar obrigatoriamente, digamos assim, ligado a um hidrogênio. Por que ligado de um hidrogênio? Porque partimos de um aldeído. Se partimos de um aldeído, ele é chamado de acetal, tá bom? Se partirmos de uma acetona, vamos também ter a formação de um intermediário chamado de M-acetal, que na presença de álcool, tá? Reagindo com álcool em meio ácido, eu vou ter a formação também de um carbono. Observe que esse carbono, onde eu tenho os dois metóx ligados, ele é um carbono secundário, tá? E nesse carbono, eu tenho o que, pessoal? Dois grupos metilas ligados a ele. Então, aqui eu tenho o quê? Um cetal, não um acetal. Acetal tem que ter pelo menos um hidrogênio. No cetal, não. E por que cetal? Porque partimos de uma acetona, tá? A acetona aqui tem essas duas linhas aqui que estão ligadas, aqui aparecem na carbonila, são dois grupos metilas, tá certo? Vamos para o mecanismo dessa reação? Então, aqui eu tenho, ó, uma cetona, tá? Não coloquei aldeído, coloquei só cetona, porque é o mesmo mecanismo. A única diferença é que aqui na cetona eu tenho duas metilas no carbono carbonílico e no aldeído eu tenho um hidrogênio, tá? Então, esse oxigênio aqui, ele captura um próton de um ácido, tá? Vai formar esse intermediário aqui, essa carbonila está protonada, tá? E aí eu vou ter a adição aqui nucleofílica de um álcool, o par de elétrons π, ele migra no sentido aqui do átomo de oxigênio, formando aqui, pessoal, um intermediário de M-acetal protonado, tá? Um intermediário de M-acetal protonado. Esse M-acetal protonado, ele é desprotonado por uma base. Se a carbonila na primeira etapa foi protonada, sobrou quem? A base. Porque quando um ácido libera um próton, forma o quê? Uma base conjugada de broncho de louro. Essa base é chamada de conjugada. Essa base vai fazer o quê? Vai desprotonar o M-acetal protonado. E aí eu vou ter logo, na sequência, a formação de quê? A formação de um M-acetal. Esse M-acetal, ele é protonado pelo ácido, tá? E aí formou aqui um M-acetal protonado. Esse M-acetal protonado, o que acontece com ele? Ele vai eliminar
água depois que ocorre eliminação. Vou ver aqui, vou tentar explicar. Para vocês. A eliminação de água, tá? E um par de elétrons π aqui do metox formam uma ligação dupla carbono-oxigênio, tá? Então eu tenho aqui um outro intermediário protonado com a água que foi eliminada. E aí eu tenho um ataque nucleofílico de um álcool e o par de elétrons π migra no sentido do átomo de oxigênio, tá? E aí eu tenho o quê? Eu tenho a formação de um cetal protonado. Esse cetal protonado, ele é desprotonado por uma base. Quando ele é desprotonado pela base, vai formar o meu produto de interesse, que é o cetal. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Não, professor. Então, vamos para aqui mais uma reação, tá? Quando uma carbonila estiver ligada a dois substituintes diferentes, o carbono é denominado de proquiral, tá? Porque ele só se tornará um centro quiral caso seja adicionado a um grupo diferente dos que já estão ligados à carbonila. Então, como vocês podem observar, aqui eu tenho uma carbonila, pessoal, tá? Nessa carbonila, eu tenho dois ligantes diferentes, tá? A carbonila, vocês sabem que, ó, carbono fazendo uma dupla com oxigênio, mas eu tenho um grupo metila e tenho uma etila. Então, são grupos diferentes. Então, eu posso dizer que esse composto, ele é um proquiral. Por que ele é um proquiral? Porque ele poderá se tornar um centro quiral. Quando ele pode se tornar um centro quiral? Se o novo grupo que for adicionado for diferente de uma, nesse caso aqui, se for diferente de uma metila ou de uma etila, tá bom? Se for diferente de uma metila ou de uma etila, tá certo? O carbono proquiral, ele é planar. Por que ele é planar? Porque ele é um carbono sp2. E vocês sabem que todo carbono que apresenta um par de elétrons π, ele é um carbono que tem hibridização do tipo sp2, tá? Então, pessoal, quando eu tenho um carbono planar, o nucleófilo, ele pode atacar por qualquer um dos dois lados do plano. Se ele é planar, tá? O nucleófilo pode atacar por um lado do plano, como pode atacar pelo outro lado do plano. Imagina aqui que eu tenho um plano. O nucleófilo pode atacar por esse lado, como pode atacar por esse outro lado aqui, tá? E sendo assim, denominou-se que esses compostos carbonílicos proquirais, eles têm duas faces. Uma face que é chamada de Ré e outra face que é chamada de Si. Ré vem de rectus e Si vem de sinister, tá? E aí o que é que acontece? O nucleófilo pode atacar pela face Ré ou pode atacar pela face Si. Professor, como eu sei qual é a face Ré e qual é a face Si? Aí eu tenho que atribuir prioridades aos ligantes do carbono carbonílico. O oxigênio, normalmente, ele fica com a prioridade 1, porque, pessoal, isso aí é com base no número atômico ou no tamanho do grupo, tá? Então, o oxigênio, como ele tem número atômico 8, ele fica com prioridade 1. E nós sabemos que o carbono tem número atômico 6. Só que aqui, pessoal, eu tenho carbono de um lado e carbono do outro. Como de um lado eu tenho uma etila, que é maior do que uma metila, a etila fica com prioridade 2 e a metila com prioridade 3. Tá? E agora, se eu for aqui colocar aqui uma seta na ordem crescente da prioridade
das prioridades aqui que eu atribuí, ou, aliás, em ordem decrescente, eu tenho 1, 2 e 3. Nesse sentido, pessoal, nessa sequência aqui, eu tenho um sentido chamado de horário, tá? Então, nesse sentido horário, eu digo que eu tenho a face Ré, tá bom? E o contrário, professor, eu tenho a face Si, tá bom? Então, nesse caso aqui, o nucleófilo atacando pela face Ré, tá? O nucleófilo atacando pela face Ré. E, na sequência, um ataque por um próton, ou seja, essa reação ocorre em meio ácido, eu vou ter a formação de um composto, tá? Um estereoisômeros, digamos assim, com uma configuração S, tá certo? Aqui vai haver a formação de... Que produto é esse daqui, pessoal? Ele é... Esse aqui é um M-acetal, né, pessoal? Na verdade, não é um M-acetal, é um M-cetal, tá certo? Não, tem uma coisa errada aqui, pessoal. Ele diz que é S2-butanol. Então, não é M-acetal nem cetal. É um álcool. Esse grupo metóxico aqui, esse aqui é um hidrogênio, tá bom? É um hidrogênio. Tá? Desculpa aí, mas é um hidrogênio, tá certo? Para poder ser um álcool, tá? E aí, se você partir aqui, olha, da hidroxila, que tem prioridade 1, a etila, que tem prioridade 2, tá? E esse metila, que tem prioridade 3, vê aqui, como é que você vai fazer? Você tem que trocar aqui, na verdade, porque o hidrogênio aqui... Ou então você pode fazer o seguinte, como o hidrogênio aqui, ele está perto do observador, ele não está longe, porque ele deve estar longe. Vai dar, pessoal, aqui, ó, partindo do 1 para o 2 e para o 3, vai dar sentido horário. Você diria que essa molécula tem configuração R, mas como o hidrogênio está para frente, ele deveria estar para trás, longe do observador, a molécula tem configuração contrária. Em vez dela ter configuração R, ela tem configuração S, tá? Então, o composto aí é S-butandoisol, tá bom? E aí, pessoal, aliás, o hidreto atacando pela face Si, tá? Não é esse lado aqui que está mais próximo do observador, tá? É o lado, digamos, de trás, a outra face, tá? O hidreto, como o nucleófilo atacando a outra face, que é a Si, eu vou ter a formação de um álcool com configuração R, tá bom? E aí, inclusive, aqui, eu coloquei as moléculas aqui com as mesmas configurações. E eu tenho que mudar. Eu vou até tirar aqui do modo de apresentação. Para eu poder abrir aqui a molécula, consertar essa estrutura, pessoal. Fica até melhor para vocês, né? Consertar essa estrutura aí. Deixa eu abrir aqui no programa aqui, enquanto abre. Você vai abrir aqui. Corrigir logo esse erro. Pronto. Abriu aqui. Essas estruturas aqui dão trabalho, tem que fazer todas elas. Aqui, coloca logo que é um hidrogênio, né? Essa aqui, você é um hidrogênio, e essa aqui é a metila. Ok, aí, ó, já corrigi. Tá? Então agora está correto. Certo? Agora a estrutura está correta. De fato, aqui é o S-butandoisol e aqui é o R-butandoisol. Tá? Aí você passa aí aqui, ó,
Grupo 1, que é a hidroxila. Grupo 2, prioridade 2, que é a etila. Prioridade 3, que é a metila. Está no sentido horário, então aqui eu tenho a configuração R. R botando 2 O. Tá bom? E aí, pessoal, o que mais? Como vocês observam aqui, tem aqui enantiômeros, são estereoisômeros. Como um aqui é imagem especular, digamos assim, do outro, tá? Eu tenho aí um par de enantiômeros. Porque, na verdade, aí eu só tenho um carbono quiral, né? Só um carbono assimétrico. Então, um é imagem especular do outro. Então, se eles são imagens especulares, nós chamamos de enantiômeros. Se eu tiver mais de um carbono assimétrico e eles não forem imagens especulares, eles são chamados de diastereoisômeros. É isso? Ou pode ser simplesmente de estereoisômeros, tá? Estereoisômeros é o nome que pode ser atribuído, independente de serem enantiômeros, que também pode ser chamado de enantiomorfos ou antípodas óticos, tá? Ou se tiver, por exemplo, se eles não forem imagem especular um do outro, tá? São chamados de estereoisômeros e mais especificamente são chamados de diastereoisômeros, tá bom? São alguns termos que são utilizados aí, tá, para compostos quirais que têm isomeria, apresentam isomeria óticas, apresenta isomeria ótica, tá bom? E aí, pessoal, aqui nós vamos para o penúltimo slide dessa aula de hoje, tá? Eu tenho a adição nucleofílica a aldeídos e cetonas, ainda a adição nucleofílica. Vocês sabem que eles sofrem reação de adição nucleofílica, né? Aldeídos e acetonas. Aí, nesse caso, alfa-beta insaturadas, tá? Aldeídos e cetonas alfa-beta insaturadas. Como vocês podem observar, é que eu tenho um composto carbonílico que pode ser aldeído ou pode ser cetona. Eu falei para vocês que o carbono carbonílico é o primeiro carbono, ele não tem nenhuma designação. O segundo é chamado de alfa. O terceiro é o carbono beta. O quarto já pode ser chamado de gama e assim sucessivamente, tá bom? Então, como vocês podem observar, o par de elétrons pi da carbonila migra no sentido do oxigênio, e aí eu vou ter o oxigênio suportando uma carga negativa, tá bom? E o par de elétrons pi aqui, carbono-carbono, migra no sentido do carbono carbonílico. E aí eu vou ter a formação de quê? A formação de uma carga positiva que estava no carbono carbonílico, agora ele vai passar para o carbono beta. Então, tanto o carbono carbonílico, pessoal, como o carbono beta, eles são sítios eletrofílicos. Sítio eletrofílico significa dizer que pode ser atacado por nucleófilo. Sítio eletrofílico é porque o carbono está positivo aí. O carbono ele é eletrofílico. Pode ser atacado por nucleófilo, tá? Tá certo? E essas estruturas aqui que vocês podem observar são os contribuintes de ressonância. Como vocês podem observar que eu tenho ressonância. Eu tenho a setinha aqui com duas pontas, né? E essas setinhas significam dizer que tem ressonância acontecendo. É diferente daquelas duas setinhas onde eu tenho uma de ida e outra de volta. Ali está dizendo que eu tenho o quê? Eu posso ter equilíbrio, mas significa dizer que quando eu tenho uma setinha de ida e outra de volta, significa dizer que eu tenho ali uma reação reversível, tá? E eu posso estar tendo ali equilíbrio, tá? Então, equilíbrio é diferente de ressonância, tá bom? Aqui eu tenho ressonância, quando eu tenho essa setinha desse formato aqui, ó, com duas pontas. Quando eu tenho setinha de ida e de volta, como nós já vimos, inclusive em alguns mecanismos hoje aqui, eu tenho equilíbrio, tá bom? Então, aqui eu posso ter dois sítios eletrofílicos, tá bom? Devido à ressonância. Essas estruturas aí, essa estrutura aqui de um composto carbonílico alfa-beta insaturado é estabilizado por ressonância, que eu também chamo de conjugação, tá bom? É a mesma coisa.
E aí vamos para um mecanismo aqui, tá, pessoal? O que pode acontecer? Eu posso ter a adição de um nucleófilo através de um mecanismo chamado de mecanismo de adição de nucleófilo, adição direta. A adição direta acontece aonde, professor? Acontece no carbono carbonílico, tá? Então, o nucleófilo é adicionado no carbono carbonílico, forma, tá, um intermediário, onde o oxigênio carrega a carga negativa aqui, porque o par de elétrons migra no sentido do átomo de oxigênio. E eu tenho um nucleófilo já ligado a esse carbono carbonílico, que aqui, por sinal, ele é um intermediário tetraédrico, mas eu mantenho aqui a ligação dupla, como vocês podem observar. E aí, esse oxigênio, o que acontece? Entra um eletrófilo, entra um próton, ou seja, ele vai formar aqui, no caso, uma hidroxila. Dá para vocês verem que essa reação ela é bem rápida. O nucleófilo ataca logo o carbono carbonílico, e aí eu tenho uma reação de adição direta, tá bom? Do contrário, pessoal, eu tenho uma reação de adição chamada de conjugada, tá? Adição conjugada. Essa adição conjugada, pessoal, na adição conjugada, o nucleófilo ele vai atacar o carbono beta, não mais o carbono carbonílico, tá bom? Ele vai atacar o carbono beta. Nessa segundo mecanismo aqui, o nucleófilo ataca o carbono beta, o par de elétrons ele vai migrar para onde? Para o carbono alfa. Então, vai formar aqui o quê? Vai formar um carbânio. Carbono com uma carga negativa é chamada de carbânio. E aí, pessoal, quando forma esse carbânio, ele é estabilizado por conjugação ou por ressonância, porque pode ser estabelecido aqui um par de elétrons pi carbono-carbono, formando uma dupla, como vocês observam aqui, e aí o par de elétrons migra no sentido do oxigênio. Então, eu tenho essas duas formas de ressonância aqui, que são estabilizadas por efeito de ressonância, tá bom? Olha só. E aí, quando eu tenho essas estruturas de ressonância, ela em meio ácido, tá? Em meio ácido, o que vai acontecer? Só ver aqui o que está acontecendo aqui, pessoal. Olha só. Se eu partir dessa primeira estrutura, digamos aqui, de ressonância, se eu partir dela, eu vou ter a protonação de um carbono, tá? Esse carbânio aqui, ele é um nucleófilo, ele é um sítio nucleofílico, onde eu formo essa estrutura aqui, ó. É um tautômero chamado de ceto, tá? Tautômero, ele pode ser ceto, como pode ser um tautômero aldo. Mas como nós partimos aqui, se considerar que esses dois grupos R forem alquilas, eu tenho uma cetona, então eu posso chamar de tautômero ceto. Se pelo menos um deles fosse um hidrogênio, eu poderia chamar esse tautômero de aldo, tá bom? Aí, pessoal, se eu partir dessa segunda contribuinte aqui de ressonância, oxigênio com uma carga negativa, eu vou ter a formação do tautômero eno, tá bom? Tautômero enol, na verdade, tá? Porque a função aqui é um enol, tá certo? Olha, eu tenho hidroxila ligada a um carbono com dupla ligação. É um enol, tá? Se fosse carbono saturado, seria um álcool. Mas é um carbono insaturado, eu tenho um enol, tá? E aí, como eu falei no slide anterior para vocês, aqui, olha, o que eu tenho entre aqui colchetes são duas estruturas em ressonância, são contribuintes de ressonância. Essa setinha aqui, ó, de ida, tá? Aliás, com duas pontas. E aqui eu tenho uma setinha de ida e outra de volta. Aqui embaixo eu tenho um equilíbrio, chamado de equilíbrio cetoenólico, tá? Essas duas setinhas aqui, uma de ida e de volta, significa dizer que eu tenho um equilíbrio, e quando eu tenho uma seta com duas pontas, é ressonância. Então, são coisas diferentes para vocês não confundirem, tá bom? E quando eu tenho uma seta só com uma ferpa, digamos assim, só um lado, imagina que
nessa reação que tem equilíbrio. Se eu tivesse só um lado de uma seta, eu teria o quê? Eu teria uma reação radicalar, tá? Então, essas setinhas aí, diferentes, elas representam coisas diferentes, tá? Aqui na química orgânica. Tá bom, pessoal? Então, por hoje, pessoal, é só isso, tá bom? Eu vou direcionar vocês a darem uma olhada no capítulo 19 do livro volume 2 de Química Orgânica da Paula Bruce, tá? Porque o capítulo 19, ele fala de outras reações ainda de compostos carbonilados. Outras reações também muito interessantes do ponto de vista da síntese orgânica, tá bom? Então, pessoal, lá no capítulo 19 ele fala de outras reações interessantes, tá? Fala das reações com enóis, enolatos, catálise ácida, básica, reações com outras bases, por exemplo, de isopropilamideto de lítio, fala de reações de alquilação de Maicon, adição aldólica e também reações de condensação, tá? Que são reações importantes. O que eu vou fazer? Se eu não marcar uma outra live na próxima semana, eu vou mandar os slides em PDF para que seja postado para vocês no AVA, para que vocês tenham acesso a essas reações, porque elas são importantes também. Mas talvez nós marcaremos uma outra live, tá bom? É porque essa unidade 2 ela é muito comprida mesmo, tá? E olha só, eu estou fazendo um resumão das reações de compostos carbonilados, tá? E essas reações são importantes e a gente não pode deixar de falar para vocês. E o capítulo 20 do livro da Paula Bruce, ele fala das reações de álcools, algumas reações de oxidação de álcools, que são reações interessantes, tá? Oxidação de álcool primário, álcool secundário, álcool terciário, oxidações usando dicromato de potássio, usando agentes oxidantes fortes, né? Como, por exemplo, permanganato de potássio, usando PPC, outras oxidações também interessantes, chamada de oxidação de Suerne, tá? Inclusive, eu coloquei questões com esse tipo de oxidação na lista de exercício, tá? Então, assim, se eu não marcar outra live na próxima semana, eu prometo que eu vou enviar os slides dessas reações para que vocês possam ter acesso. Mas aí, se eu marcar, provavelmente será na segunda-feira, tá? Mas até domingo, no máximo, eu estarei comunicando vocês e disponibilizando o link para aqueles que tiverem condições possam estar acessando, tá, a live na segunda-feira, tá bom? E aí, por hoje, a nossa aula, a nossa apresentação ela se encerra por aqui. Vocês tendo dúvidas, vocês podem estar fazendo pergunta que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Vamos lá? Dúvidas nenhuma, professor. É só uma observação mesmo, que essa questão das setas que o senhor estava explicando, eu ainda me confundo bastante. Um negócio que faz uma confusão ali. Mas, assim, à medida que você for estudando, você vai se familiarizando com essas, digamos, terminologias aí e vai absorvendo, né? É normal essas dificuldades, tá? Mas, assim, eu gosto sempre de falar porque tem pessoas que acham que é a mesma coisa, né? Seta de reação de radicalar é a mesma coisa de reação de uma reação normal e não é. Reação em equilíbrio é a mesma seta de ressonância, inclusive já encontrei até em materiais, mas não é a mesma coisa, a mesma representação, tá bom?